não tenho muitas palavras. Eu teria muitas, mas eu estou evitando pronunciá-las. Estou evitando porque a minha emoção pode me dominar. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da família que fica. Os irmãos olhem por nós, que só quem passa por isso é que sabe, né? Desespero, se não for a misericórdia de Deus, a gente não fica em pé. A gente não fica em pé. E o pastor Moisés, eu quando perdi meu pai, eu dizia assim, se Deus me der um décimo do que deu meu pai, pastor Manuel, eu estou feliz. Porque é exatamente isso que a gente está ouvindo aqui. Eu nunca vi meu pai murmurar, nunca vi ele se queixar. Tudo que ele tinha de aparentemente ruim na vida, ele atribuía a uma prova de Deus. E se Deus quer me ensinar alguma coisa, eu preciso saber o que ele quer me ensinar. Ele nunca disse que fulano era culpado, Beltrano, Ciclano, é perseguição. Não é assim, Deus quer me ensinar alguma coisa. O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender com isso? Meu pai foi de uma fé extraordinária. E o pastor Moisés, eu falo isso há anos. Eu vi quando ele passou mal pela primeira vez, a gente estava em Israel, em 2016. E a gente estava indo para uma saída, um compromisso, aquele que estava agendado para aquele dia. E a Silândia disse assim, cadê o Moisés? Não, ele hoje não pode não, porque está passando muito mal, está se sentindo mal. O Paulo estava lá com a gente. E aí ele não foi aquele dia, e dali para frente ficou difícil dele nos acompanhar nas jornadas por aqui. E voltamos ao Brasil e foi detectado 10 anos são passados, quase 10, né? Ia fazer 10 agora no meio do ano. E ninguém, quem não estava perto, não sabia que ele estava lutando desesperadamente, né, pela vida. E saía do hospital, ia direto para a igreja, e a mesma alegria de servo. Ele consolava quem ia visitar. E eu confesso aos irmãos que nos últimos dias eu chorei muito, dizendo assim, meu Deus, como é que alguém consegue suportar tudo que Moisés está suportando esses anos todos? E como é que pode ficar sem comer nos últimos meses, sem comer, não podia comer? Por isso ele chegou tão rápido, em menos de 2 meses chegou a 35. Então, para nós é uma perda, é uma dor que a gente não sabe quando vai passar. Um vazio que fica, que só Deus pode preencher. Para nós, da família, e para mim especialmente, em 2 sentidos, né? É a lei de Beltrão, o primeiro da família que vai, e eu sempre pensei, meu Deus, quem será o primeiro? A gente pensa que os mais velhos vão primeiro. Aí começou o desmanche da família para Cristo. Eu olho o meu sim, eu lembro do meu pai, que foi o último, 102 anos. Ele viu cada irmão partir. Ele viu pai, mãe, cada irmão partir. E quem vai ser o último de nós? Eu perguntava quem vai ser o primeiro. É uma dor que vai ficar. Porém, a gente precisa entender, filhos e esposa, irmãos, que ele precisava descansar. Ninguém consegue suportar o que ele estava suportando. Os irmãos de Benício não dá para suportar. Deus sabe isso. Para nós, a gente quer que fique mais um dia, mais uma hora, mais um ano. Mas o sofrimento de quem está ali passando pela situação, Deus sabe que é o limite. Deus quis dar descanso. Que Deus abençoe. Desculpe adicionar essa de uma palavra e depois uma oração. Pai, Senhor, todos. Amém. Só tenho a agradecer a todos vocês em nome de Deus. Mas, Paulo, vocês não imaginam como esse homem amava a igreja, amava os crentes, amava a obra de Deus. E mesmo doente, como já foi falado aqui, às vezes eu falava para ele, Moisés, hoje não. Você chegou da quimio hoje, está muito debilitado, ele ficava muito nervoso, mas na igreja ele não demonstrava aquele nervoso. Ele poderia demonstrar comigo em casa, mas na igreja ele se mantinha firme. Ele levantava o peito e ia. Ele é um guerreiro. E ele sempre honrou a Deus com a sua presença na igreja, em tudo, em todos os trabalhos ele estava presente.
Só não estava mesmo quando estava muito ruim mesmo, que não tinha condições. Eu sempre arrumava alguém, ele ficava preocupado em arrumar quem vai me substituir lá, meu Deus. Me orienta quem eu vou ligar, e ligava para um, para outro, não podia, sempre achava alguém para estar lá representando. E o pastor Moisés, ele se preocupava muito com a igreja e muito com a família. Nos últimos dias ele sempre falou, eu preciso que a família continue unida. Então ele ainda fazia assim, ele sem poder falar, sem poder falar, porque, como vocês já viram, ele emagreceu demais. Emagreceu demais, que não tinha nem como falar. Os dentes já estavam muito grandes por causa do rosto. E ele falava, eu preciso da família unida. A igreja unida, todo mundo unido, o povo de Deus unido. E aí quando ele falava assim, que ele estava nas mãos de Deus, que Deus estava no controle da vida dele, eu começava a chorar. Eu falava, Moisés, não fala isso, Moisés, eu preciso de você, minha filha, fica tranquila, Jesus está no controle de tudo. Jesus vai cuidar de você, minha filha. Jesus está cuidando de tudo, não se preocupe, eu estou nas mãos do Pai. Olha, se Ele quiser me curar, Ele vai me curar, mas se Ele quiser me levar, eu estou preparado para ir. E nesses dias, no último dia dele ali no hospital, até o pastor Levi falou, você quer que a gente fique aqui, você vai para casa? Eu falei, não, eu não vou arredar o meu pé, não vou. Eu nunca arredei o meu pé, irmão. As 4 vezes que ele ficou internado, eu fiquei lá dentro do hospital com ele, trancada lá dentro, mas eu estava ali com ele. Em casa, desde o dia que ele parou de ir para a igreja, eu parei de ir também. Ele falava, minha filha, se arruma e vai para a igreja. Eu falei, não vou, eu vou ficar com você. Moisés foi tudo na minha vida. Meu primeiro marido, meu último marido, meu único namorado. Tudo foi o primeiro na minha vida. E Deus nos abençoou grandemente com 3 filhos e 3 netos e um genro. E tudo que ele fazia era em prol da igreja e da família. E aí eu falava assim para ele, quando eu acordava de manhã cedo, a gente orando, eu lendo a Bíblia, a gente sempre fazia, né, devocional de manhã, lia a Bíblia e tal. Aí eu falava para ele assim, eu alisava a cabecinha dele e falava, Moisés, Jesus te deu algum sonho? Jesus te revelou alguma coisa? Eu até falava assim, eu não sei o que está acontecendo, que Deus não falou nada comigo ainda. Por que, Deus? Eu até pecava, falava, Deus não falou nada comigo ainda. Aí ele falou, minha filha, não se preocupe. Aí quando foi no sábado ali no hospital, eu acordei de manhã e falei com ele. E ele cansadinho, não podia mais abrir o olho. Eu falei, Moisés, Deus te deu alguma revelação? Deus te mostrou alguma coisa? E ele parou assim, não. Mas aí ele lembrou, aí abriu o olhinho assim com dificuldade e falou assim, ah sim, Deus me deu um sonho. Ele me deu um sonho que eu estava forte e todo arrumadinho, indo para a igreja. Aí eu falei assim, mas você estava comigo ou estava sozinho? Aí ele, eu estava sozinho. Aí eu aceitei na hora, mas quando eu sentei, eu falei, meu Deus, isso é uma revelação. O Senhor está mostrando que Ele está indo para a glória. E Ele estava mostrando que Ele estava preparado, Ele estava indo para a glória. Você é para a honra e glória do nosso Deus. E a gente crê que Ele está lá na glória, essa hora descansando com o Pai, junto com o Pai. E naquele grande dia, eu até brincava com ele assim, Moisés, você não vai morrer. Olha, não passa à minha frente, hein? Você não vai morrer. Porque quem morre, né, já sabe que não vai, e quem estiver vivo não vai passar à frente do que morreu. E eu sempre brincava, você não vai morrer, Moisés. Você não vai passar à minha frente no dia do arrebatamento, não, hein? Você vai ficar me esperando. E ele fala, minha filha, não se preocupe, a nossa vida está na mão do Criador, na mão de Deus, está no controle de tudo. E ele sempre gostava daquele verso de Isaías que diz, se ouvirdes e obedeceres, comereis o melhor desta terra. E o Moisés ouviu e obedeceu e comeu o melhor desta terra. Não faltou nada para ele. Deus nos honrou. Deus deu a ele tudo que ele correu atrás, que ele trabalhou. Eu ali ao lado. Agora eu estava falando, pastor, falando que ele desamassava prego, né? Isso é o quê? Economia. E o Moisés era desses. E ele achou a parte dele, que sou eu. Eu ajudei o Moisés a construir o que nós temos. Aí nos últimos dias ele falava assim, minha filha, vai lá no shopping, compra uma roupinha pra você, compra alguma coisa. Eu falei, Moisés, não se preocupa, Moisés, eu já tenho roupa no armário. Pra que eu vou comprar roupa se eu nem vou pra igreja agora? E também se eu for, depois eu compro junto com você. Ele estava sempre preocupado,
sempre preocupado. E ele dizia também outras frases, né? Que a gente sempre falava lá em casa. Eu sou um lorde. Eu sou um lorde. Porque eu tenho mania de, irmãos, me reparem falar a verdade. Eu gosto de comer com a mão. Literalmente, pegar a comida assim, que tem comida que você tem vontade de comer com a mão e come. Aí eu ficava comendo assim, ele ficava assim, eu falava assim, Moisés, come, bota a mão aí, minha filha. Eu sou um lorde. Eu sou um lorde. E até em junho, quando o almirante Serafim chamou a gente ali no quartel para fazer aquela homenagem, que ele é o autor do hino do CIA, né? Aí eu falei para ele assim, ainda bem que você é um lorde, você vai saber comer direitinho lá do lado do almirante. E eu tenho que me policiar para não botar a mão na comida. Mas graças a Deus, o almirante nos recebeu muito bem, nos honrou. E eu até falei com ele assim, mas será por que essa honra, hein? Meu Deus, é muito, né? É muito honroso, irmãos. Um almirante chamar o suboficial, e nós ali almoçamos com ele naquela sala. Fomos recepcionados igualzinho a rainha da Inglaterra. Nós nos sentimos muito bem. Nos levaram até lá o alojamento da banda de música. Ele regeu o hino lá da banda de música. Levou a gente de carro, fez aquela homenagem pra gente. E depois nós fomos ali na cerimônia de junho, né, onde tinha a formatura, e recebeu aquela medalha ali que o comandante deu ali, o troféu dele pelo hino do CIA. Irmãos, é muita honra. Eu me sinto honrada. Moisés era o meu freio. Eu confesso, vocês todos me conhecem. Vocês sabem como eu sou. Eu sou o que sou, eu não escondo o que eu sou. Mas o Moisés era o meu freio. Ele falava, minha filha, calma, calma. Entrega na mão de Deus. Deus está vendo tudo. Entrega. Na hora certa, Deus vai agir. Esse era o pastor Moisés. Sempre fui mais eufórica, mais assim, atirada, né? Não media as palavras para falar. Me jogava como Pedro, né? Que na hora lá do Getsemane meteu o facão na orelha daquele soldado. E o Moisés não, Moisés era sempre me freando. Cuidado, calma, não fala muito, cuidado, se policia. Então Moisés tinha essas qualidades todas. Nós não temos mais o que falar de Moisés. Moisés é o meu, ele será sempre o meu. Nunca. Falava para ele, Moisés, quando ele falava assim, minha filha, se eu morrer, casa de novo, mas não casa com qualquer um não, procura uma pessoa boa para te proteger. Eu falei assim, eu não vou me casar, se você é o único, eu não vou me casar. E Moisés é o meu marido, vai continuar sendo meu marido, continuar sendo o meu Moisés. Meu Moisés, eu não tenho mais choro, não tenho mais lágrimas para chorar, eu não sei mais o que vai ser. Eu peço aos irmãos que me ajudem em oração para eu suportar essa ausência dele ali em casa, porque tudo agora vai estar nas minhas costas, como o meu se falou. Meus filhos estão aí para nos ajudar, mas eu sou a coluna agora também. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Eu vou cantar, irmãos, apenas uma segunda parte do hino que a gente cantava junto. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe do paraíso comigo estará. Se isto não for
Amar até os inimigos. Essa é a ordem do nosso Deus. Ele não tinha inimigos. Talvez alguém não gostasse dele. Muitas pessoas, né, às vezes não gostam da gente, a gente nem sabe. Mas ele não tinha inimigos. Ele amava a todos igual. A todos. A todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Meus irmãos, nós precisamos encerrar, mas só um minutinho. Nós queremos ouvir uma mensagem que o comandante da Porta vai estar lendo e aí estamos encerrando. Também um agradecimento ao comandante Almirante Serafim, né? O pastor Levi pode manifestar o agradecimento ao Almirante. A permissão do pastor Zé, do Marcos Santana, estando de presente, só formalizar aqui nossos agradecimentos à família, agradecendo ao Almirante Serafim, que hoje está comandando o 6º Distrito Naval, que quando o pastor Moisés foi homenageado, foi ele que providenciou a homenagem, e lá no 6º Distrito Naval ele entrou em contato através do assistente para preparar uma cerimônia para o pastor Moisés, e também nesse momento agradecer ao comandante do CIA, que atualmente é o comandante do corpo de aluno, é da turma do nosso irmão Filipe, e também prestou todo o apoio, e o 1º Distrito Naval, que foi mobilizado através do Almirante Serafim e o CIA, para que estivesse aqui com uma parte da tropa, para realizar um cerimonial em homenagem e despedida, honras de despedida, honras fúnebres ao suboficial fuzileiro naval Moisés, pelos excelentes serviços prestados à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiros Navais e ao Brasil. Também o comandante Felipe, nosso irmão caçula, né? Ele está à distância, está de serviço, é o único que ainda está na ativa, e ele está acompanhando ao vivo também, deixando um abraço aos irmãos, está acompanhando toda a cerimônia. Vamos à leitura do texto e está encerrada a cerimônia com a oração. Irmãos, quando eu tomei conhecimento do falecimento do filho de São Moisés, eu estava até no procedimento de consulta. Então eu peguei o papel e escrevi. Por quê? Porque por mais de 11 anos eu fui comandante da companhia de bandas. Então eu ouvia muito aquela expressão, fulano cumpriu a missão. E na Marinha, e nas Forças Armadas também, tem um conceito sobre missão. Missão significa tarefa mais um propósito. Então realizar uma excelente tarefa já é um grande mérito. Agora, e um propósito? Tudo que faça, faça para a honra e glória de Deus. E no caso do nosso amigo, nosso irmão Moisés, eu tive o privilégio de comprovar isso. Né? Até porque durante muitos anos, né, eu tive um excelente aliado competente, que era o suboficial Davi. Desses 11 anos que eu passei, talvez a maior parte do tempo eu estava do lado da Davi. Então eu peguei um papel lá e comecei a escrever. Só que ficou muito grande. Daí eu fiz uma síntesezinha e mandei o Davi. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então eu vou ler aqui agora. Então vou cumprir aqui. Entendeu, meus irmãos? Isso aqui é a síntese do que eu escrevi, que é uma realidade de quem cumpriu a missão. Não só realizou excelentes trabalhos, mas não tirou o foco de glorificar a Deus em todas as suas atividades. Então o resumo ficou assim. Com profundo pesar, nos despedimos, numa até breve, do pastor Moisés, um servo de Deus que igualmente exerceu com excelência sua vida profissional, deixando um legado marcado pela amizade, pelo caráter e pelo profissionalismo. Somos gratos a Deus pela vida do suboficial Moisés, por tudo que representou e pelo legado extremamente valioso deixado no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, onde serviu com honra, dedicação e competência. Que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos, concedendo paz, esperança e conforto neste momento de dor. Meus sinceros sentimentos, comandante da Costa. Tá? Muito obrigado.
relação à altura aqui. Então, Pastor, pode deixar em paz aqui, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, tá? Muitas oportunidades. Porque eu fui, continuo pela graça de Deus, usufruindo desse privilégio daqueles que testemunham o Senhor Jesus no exercício da sua vontade. Por isso que eu agradeço muito esse privilégio. Está bastante me senti muito bem em poder externar essa gratidão. Uma foto? Muito obrigado aí. De quem? Do pastor ou deles? pastor Aldo, pastor presidente do pastor do nosso Ministério de Madureira, fazendo a oração pela família. Senhor Deus e Pai, Esse ficou bom. nesse momento em que estamos despedindo desse grande servo de Deus, o pastor Moisés, que nos deixa legado de grande contribuição, não só para a igreja, para a família, mas o exemplo que aqui estamos tendo no excelente serviço prestado durante o tempo em que serviu as Forças Armadas. Ó Deus, eu sei que agora ele já foi recebido no céu com grande poder e glória. Ó Deus, que nesse breve momento de separação o Senhor possa consolar e confortar os nossos corações, porque estamos aqui nesta hora dizendo: Moisés, até daqui a pouco, quando nós nos encontraremos, estaremos contigo, junto do Pai, glorificando o teu santo e maravilhoso nome. Ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre a família, nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A maravilhosa, superabundante, toda suficiente graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que estão em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Da bandeira. Irmãos, vamos precisar que abra um corredor, por gentileza, para a passagem da bandeira. Por gentileza, os irmãos querem ir abrindo um corredor. Vamos tirar ele agora também, né? É. Ai, que dona. Mas já sabe o que faz, né? Thank you.